Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas percepções de Gênesis 41, 42 e 43. Nós começamos aqui, continuando, né, da história de José, que havia interpretado o sonho do copeiro e do padeiro. Agora a gente vai ver outra fase de José. Gênesis 41 diz assim: 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de cereal graúdas e boas cresciam bem no alto. Depois delas brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhe contou o sonho, mas nenhum deles foi capaz de interpretá-lo. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me dou conta do erro que cometi. Certa vez o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Uma noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Tudo aconteceu exatamente como a interpretação que ele nos deu. Eu fui restaurada à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço depois de se barbear e trocar de roupa. Apresentou-se a faraó. Aqui nós vemos também algo interessante. Ao contrário dos hebreus, que usam barbas até longas, né, cabelos, são bem cabeludos, enfim. É um traço, né, da época. Porém, os egípcios eles não tinham esse costume. Tinha que ter a pele lisinha, sem pelo, inclusive, né, na cabeça, tudo lisinho, sem pelo. E aqui eles pediram para ele ser barbeado e trocar de roupa. Então, assim, aqui a gente vê que ele novamente troca suas vestes. Deus dá outras vestes para ele, vestes melhores do que aquela primeira que ele tinha na casa de Potifar. Porque agora, desta vez, ele estaria na frente do faraó, do Egito. Então, ele precisava de outras vestes. E Deus providenciou a troca de vestes de José, dando a ele umas vestes de autoridade, de sabedoria e de conhecimento. Tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: longe de mim. É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que eu estava em pé à beira do Nilo quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Atrás delas saíram outras 7 raquíticas muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas e tinham gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não pareciam que tivesse feito, pois continuavam tão feias como antes. Em seguida acordei. E depois ele conta o sonho da espiga mirrada e pergunta a ele que ele consultou os magos, todos os sábios do Egito, e ninguém foi capaz de explicar para ele o que a mensagem daquele sonho queria dizer. E aqui nós vemos uma característica bem interessante. Todos os povos, eles davam muita... A Bíblia fala muito isso, né? Sobre sonhos. Não importa se o rei era servo do Deus vivo, do único Deus verdadeiro, ou não.
eles davam muito valor à interpretação de sonhos. Tanto é que eles tinham sábios e magos para interpretar os seus sonhos, porque eles achavam que o sonho era uma previsão, né? Na verdade, existem sonhos que Deus fala com a gente, Deus que manda mensagens, e Deus fala conosco até hoje através de sonhos. Para vocês verem como era importante a questão do sonho. Só que aqui, quando o sonho vem de Deus, só uma pessoa de Deus é capaz de interpretar. Só uma pessoa que tem o dom de conhecimento, revestida do poder do Espírito Santo, é capaz da interpretação desses sonhos. Então, por isso que nenhum mago, nenhum sábio do Egito foi capaz de dar essa interpretação. Ela foi reservada a José pelo fato dele ser um homem, um servo de Deus, e também pelo fato de que Deus tinha um plano favorável para a vida de José a respeito dos sonhos que o faraó teve. Aí ele disse: o faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas, ressequidas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que vai fazer. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura na terra do Egito será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura na terra não será mais lembrado. O sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Por isso o faraó procure um homem criterioso e sábio e encarregue-o de administrar a terra do Egito. O faraó também deve nomear supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher todo o mantimento que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de grãos que, sob o controle de faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque de mantimento servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Ou seja, um homem usado por Deus deu a interpretação exata, né? Ainda disse que Deus já tinha decidido que ia fazer aquilo e se apressava em fazê-lo, e trouxe uma estratégia para que o Egito e todas as nações ao redor atravessasse esse tempo de fome e escassez que eles iriam passar. Somente uma pessoa revestida com o Espírito Santo poderia ter tamanha sabedoria e tamanho conhecimento para já chegar para o faraó com essa linda interpretação. Digo linda no sentido de que ele entendeu a questão do sonho totalmente, os tempos que isso ia acontecer, né, porque ia ser rápido, e já com toda a estratégia do plano elaborado para que ninguém ali sofresse essa escassez, a fome, né, a fome no tempo da escassez. O plano pareceu bom ao faraó. Eu também achei esse plano ótimo. Imagine faraó, tem que achar também. E a todos os seus oficiais. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem em quem está o Espírito de Deus? Ai, olha que coisa tremenda. Ele reconheceu que o Espírito de Deus estava sobre José. Não tem como uma pessoa que está com o poder de Deus sobre ela não ter o reconhecimento. Eu já disse isso aqui em outros vídeos. Mesmo que a pessoa não tema a Deus, não tenha Deus como seu único e verdadeiro Senhor, não tem como ela não reconhecer a presença e o poder de Deus quando essa pessoa está com Deus na vida dela, assim, de maneira sobrenatural. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. E ainda, além de conhecer Deus na vida dele, reconheceu que ele era criterioso e sábio. Você será encarregado da minha casa e todo o meu povo acatará as suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você.
caráter, né? Caráter, sabedoria, a confiança aqui do faraó foi extraordinária. O faraó prosseguiu: entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel oficial e colocou no dedo de José. Ele vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também o fez subir na carruagem do vice-regente que lhe pertencia. À frente iam gritando: ajoelhem-se. Assim José foi posto no comando da terra do Egito. Além de trocarem a roupa dele, colocou mais uma peça de linho, que eu acredito que era uma roupa bem real, algo real, uma roupa real. Colocou sobre ele um colar, né, de ouro, totalmente de ouro. E dessa vez Deus colocou mais uma peça de roupa dele que lhe trouxe autoridade, né, um anel que trouxe autoridade. A peça de linho, né, que significava também a realeza, e ainda não ficou só nas vestes, ainda colocou um colar de ouro e ainda o fez subir numa carruagem. E essa carruagem pertencia ao vice-regente. E fez o povo, né, se ajoelhar perante ele e colocando ele como no comando de todo o Egito. Veja, nem tinha carruagem, agora já aparece uma carruagem. Deus deu a ele um transporte também aqui nessa situação, para que ele pudesse ter a velocidade necessária para vistoriar todos os locais que ele precisava visitar, todas as cidades que fariam esse armazenamento de alimento. E este carro daria para ele o reconhecimento, porque de longe já iam saber, olha, o carro do comandante, né, o que está comandando aqui o Egito, é o carro de José. Então Deus o fez ser reconhecido de todas as maneiras que foi possível nesse momento. E Faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia. Ele deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José viajou por toda a terra do Egito. Então era necessário uma carruagem. E Deus deu a ele tudo que era necessário para ele cumprir todo o plano de Deus, e o revestiu com toda a sabedoria, com todas as ferramentas, com todas as estratégias necessárias de maneira completa, para que ele conseguisse tudo que era necessário para atingir o objetivo final. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de Faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu em abundância. José recolheu todo o mantimento dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. E cada cidade ele armazenava o mantimento produzido nos campos das redondezas. Assim, José estocou grãos como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de contabilizar, porque ia além de toda a medida, né? Então, além de ele armazenar, Deus ainda fez naquele tempo de fartura prosperar muito para que esse armazenamento fosse o suficiente. Deus me fez esquecer, antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento, de toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez crescer na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura do Egito e começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por alimento e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Ou seja, entregou mesmo totalmente nas mãos de José. Todo o governo ficou na mão dele. Quando a fome já havia se espalhado
por toda a face da terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender grãos aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. De toda a terra vinha gente ao Egito para comprar grãos de José, porque a fome se agravava por toda a parte. Capítulo 42. Aí vem as cenas mais dramáticas, que é os irmãos de José vão ao Egito, já parte dos irmãos tendo que ir ao Egito por causa da fome. Quando José soube que no Egito havia quando Jacó soube que no Egito havia grãos, disse aos seus filhos: por que estão aí olhando um para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há grãos no Egito. Desçam até lá e comprem grãos para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos. O próprio Jacó, já um pouco mais de idade, dizendo: reage, gente, reage. Vocês não estão sabendo, lá no Egito tem grãos e vocês vão lá comprar. Simples, nós temos que resolver isso. E disse assim: 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar grãos. Jacó não deixou Benjamim, irmão de José, que ele fosse com eles, temendo algum mal lhe acontecesse. Ou seja, depois que José, entre aspas, morreu, ele recebeu essas notícias, ele temia qualquer tipo de perigo na vida de Benjamim. Não queria perder novamente o filho caçula. Os filhos de Israel estavam entre os outros que também foram comprar grãos por causa da fome de Canaã. José era o governador daquela terra e era ele quem vendia grãos a todos os povos. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Eles responderam: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e disse: vocês são espias. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles responderam: não, meu senhor. Os teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Os teus servos são homens honestos e não espias. José, porém, insistiu: não, vocês vieram ver as áreas desprotegidas da terra. Eles disseram: os teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o nosso pai e o outro já morreu. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espias. Vocês serão postos à prova. Tão certo como vive Faraó, que não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Aqui já entra também a estratégia de ele reunir a família, para ele poder rever o irmão que ele não conhece, já que ele estava vendo os outros que ele conhecia. Entra essa providência de trazer a família para perto dele também. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se vocês estão dizendo a verdade. Se não forem, tão certo como vive o faraó, vocês são espias. José os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor a Deus. Se querem salvar a própria vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos meus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando grãos para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula para comprovar o que dizem. Vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso. Não tinha outra escolha. Eles tinham que fazer aquilo ou fazer aquilo. Porque, de outra forma, eles não iam sair dali da terra do Egito. O que ia ser pior ainda para o pai deles. Então disseram aos outros: certamente somos culpados pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado, quanto nos implorava pela vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não pecassem contra o menino, mas vocês
não quiseram me ouvir. Agora temos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de grãos as suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-as nas suas bagagens e lhes dessem provisão para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de grãos sobre os jumentos e partiram. Em uma hospedaria, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para seu jumento e viu prata na boca da bagagem. Então disse aos seus irmãos: devolveram a minha prata. Está aqui na minha bagagem. Tomados de pavor e tremendo, disseram uns aos outros: que é isto que Deus fez conosco? Ao chegarem à casa de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que acontecera, dizendo: o homem, que é o senhor daquela terra, falou asperamente conosco e nos tratou como espias. Todavia, nós lhes asseguramos que somos homens honestos, não espias. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que não havia morrido, e que o caçula estava com nosso pai em Canaã. Então, o homem que é senhor daquela terra nos disse: vejamos se vocês são homens honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, o irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espias, mas homens honestos. Então eu lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nesta terra. E aí disseram para o pai que ao esvaziarem as suas bagagens, havia toda a prata que foi usada para pagar os mantimentos estava de volta na bolsa deles. E eles se encheram de medo. E Jacó respondeu a eles: vocês vão me deixar sem filhos? Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Então Reuben disse ao pai: podes matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei. E o pai então respondeu: o meu filho não descerá com vocês. O seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se algum mal lhe acontecer na viagem que estão para fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descer com tristeza à sepultura. Gênesis 43. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando eles já haviam consumido todo o grão que trouxeram do Egito, Jacó, o pai deles, disse: voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Judá, porém, lhe disse: o homem advertiu severamente: não volte à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos mantimentos para ele. Se, porém, não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Aqui eles estavam com bastante receio e com bastante medo, né? Porque eles sabiam que o homem, como eles se referem a José, cumpriria exatamente o que ele falou, porque José foi extremamente contundente e ficou com o irmão mais velho lá. Então, eles sabiam que ele ia pôr em prática aquilo que ele disse. Israel perguntou: por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? Eles responderam: ele nos interrogou sobre nós, sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: envia o jovem comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu e as nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu serei a garantia de segurança dele.
que seja requerido das minhas mãos trazê-lo de volta. Se eu não o trouxer de volta e não o puser bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloque algum dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-no como presentes ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistaches e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se eu ficar sem filhos ficarei. Aqui ele já começa a mandar mais dinheiro, começa a querer pagar lá tudo, dar presente para que o homem, né, que é o José, não venha a ficar com nenhum dos seus filhos e não venha fazer mal a nenhum dos seus filhos. Tudo é um plano de defesa e de prevenção. Então os homens pegaram o presente, a prata em dobro, e Benjamim, eles desceram ao Egito e se apresentaram a José. Quando José viu a Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Quando foram levados à casa de José, ficaram com medo e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos e tornar-nos escravos e tornar de nós nossos jumentos. E tomar de nós os nossos jumentos. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhes disseram à entrada da casa: ouça, meu senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar mantimento, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos as nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso nós a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs a prata na nossa bagagem. Fiquem em paz, o administrador disse. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro nas suas bagagens, porque eu recebi a prata de vocês. Então o administrador levou Simeão até eles e em seguida levou-os à casa de José. Deu-lhes águas para lavarem os pés e forragem para seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que comeriam ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e a casa e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como estavam e disse em seguida: como vai, pai de vocês, o homem idoso que me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: o teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. Em seguida, curvando-se, prostraram-se diante dele. Olhando ao redor, vendo Benjamim, seu irmão e filho de sua mãe, lhe perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? Ele acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho, profundamente emocionado por causa de seu irmão. José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Serviram José em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com hebreus, pois isso era prática detestável para eles. Os seus irmãos foram colocados à mesa diante dele por ordem de idade, do mais velho ao mais novo, e olhavam perplexos uns para os outros. Então foram servidos de comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. Em sua companhia beberam à vontade. E o texto termina dessa maneira. No próximo a gente continua sabendo como que vai desenrolar essa história.
Leia os capítulos mais na íntegra e vocês vão ver que tem muitos detalhes que eu não vou ter oportunidade de compartilhar aqui com vocês, porque eu só faço mesmo as percepções. Como eu disse, eu não me aprofundo muito no texto, porque é muita riqueza de detalhes, muitas revelações de Deus, da parte de Deus nesses textos que a gente está lendo de Gênesis. Mas eu deixo essas passagens com vocês, fica com Deus, qualquer coisa deixa aqui no comentário e tenha uma ótima semana. Muito obrigada.